A inflação dispara, a arrecadação bate recorde e o déficit também. E Haddad adia mais uma vez o corte de gastos. O STF dobra a aposta e Putin ameaça o mundo com uma guerra nuclear. Você tem um minuto? Ou até um pouco mais dessa vez. Vem que eu te conto! Olá, bem-vindo ao canal que dá o enfoque que você precisa nas notícias da semana. O Irã terminou a semana passada anunciando a misericórdia, dando garantias por escrito que não buscará assassinar Donald Trump. O Trump que surpreendeu ao mundo, chamando Elon Musk para o recém-criado departamento que, para os americanos, são equivalentes aos nossos ministérios, Departamento de Eficiência Governamental. Acreditava-se que ele seria apenas um conselheiro na Casa Branca. Ainda nas leituras da eleição americana, a FEMA, que é a Agência Americana de Emergências, teve uma supervisora demitida após o jornal The Daily Wire divulgar documentos e denúncias de que durante a avaliação de danos do furacão Milton, as equipes da FEMA eram orientadas a ignorar as casas com qualquer sinal de apoio ao Donald Trump, incluindo bandeiras, adesivos, qualquer coisa que denotasse que apoiava o Trump. Aquela casa já não era mais contemplada por essa agência que cuida dos desabrigados, desalojados e de problemas causados pelas tempestades. Marco Rubio foi anunciado como novo secretário de Estado e ele afirmou que todo estrangeiro que for pego apoiando o Hamas vai ter o seu visto cancelado. O governo Donald Trump já começa acelerado, ainda que nem assumiu. E o Lula revogou o marco do saneamento, que já estava atraindo muitos investimentos. Ele preferiu usar o dinheiro do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que vem do FGTS, e já tem feito falta na compra de imóveis, que já não tem mais dinheiro. Mas ele vai usar esse fundo para financiar também o saneamento básico. Alguma coisa tem aí, porque a iniciativa privada faria e agora não vai mais fazer. Enquanto isso, o STF segue há 4 anos sem ter tido um julgamento sobre as suas contas. Na prática, todo o financiamento do tribunal está sendo feito sem nenhuma fiscalização. E mesmo que fosse fiscalizado, quem poderia ser contra essa junta suprema? E a inadimplência no Brasil bate recorde, conforme a gente já antecipou na semana passada. Embora os números apontem o pleno emprego, não estão sendo contabilizadas as pessoas que recebem benefícios sociais, quem está recebendo o seguro-desemprego, quem tem Bolsa Família, quem não está procurando emprego, não está sendo contabilizado. E por isso, que apesar do desemprego estar baixo, a gente tem um alto nível de inadimplência e está acabando o dinheiro da população. Haddad e Lula, que mais uma vez adiaram os planos de corte de gastos, propõem um corte de 49,7 bilhões nas aposentadorias de militares. É um prêmio para a instituição que se orgulha de ter ajudado o governo a prender 1000 opositores. Enquanto isso, o INSS faz um pente fino e corta mais da metade dos auxílios-doença. Veja bem, ou a perícia é muito ruim, e ele já tinha um elevado número de fraudes, ou o governo está cortando gastos às custas de trabalhadores que estão incapacitados e que vão ter que dar um jeito de voltar a trabalhar para se sustentar. Em ambos os casos, a situação parece péssima. E a PF está investigando o estranho repasse de 20 milhões de reais da JBS a filhos de deputados e de desembargador. A semana também contou com mais uma reunião do G20. E Lula, diante das maiores economias do mundo, prometeu resolver o problema da fome até o fim do seu mandato. Lembrando que ele citou 30 milhões de famintos no Brasil e que é a 10ª vez que ele faz a mesma promessa em mandatos diferentes. A mentira não passou despercebido pelos jornais sérios do país. Enquanto isso, a estatal de peixes da Amazônia, inaugurada por Lula, foi à falência e deixou um rombo de 70 milhões. Veja bem, é uma estatal de pesca na Amazônia. O G20 também teve uma enorme gafe da primeira-dama contra um futuro ministro do governo americano. A Janja discursava e teve uma falha no microfone dela. Em um tom de brincadeira, ela pergunta: Elon, é você? E olha para cima. Ela repete: eu não tenho medo de você, Elon Musk. Enquanto ela olha, como se ela estivesse falando com uma entidade. Por fim, ela termina com um xingamento num inglês bem claro, direcionado ao homem que é o homem mais rico do mundo, e que agora, além de tudo, compõe o novo governo americano, uma crise diplomática antes mesmo do Trump assumir. Os ministros de Lula, por incrível que pareça, saíram em defesa dessa grande lambança diplomática. Em entrevista posterior, a Janja também disse que ela não tem um gabinete de primeira-dama por puro machismo, que ela acha um absurdo
que ela tenha que arcar com as próprias roupas, numa fala que revela sobre como ela entende ser o papel do Estado na vida dela e também demonstra por que o Lula se acha no direito de comprar móveis de luxo, de se hospedar em hotéis caros e de pedir a compra de um avião de 1,4 bilhões de reais. E o TCU investiga os gastos com o Festival da Janja, que foi bancado pelas estatais e que encheu o bolso dos artistas decadentes. Mas a falta de decoro da esposa de Lula não é a única vergonha que o país passou nessa reunião. Além de vários roubos a times diplomáticos, inclusive a mãe de um diplomata foi roubada, foi assaltada na rua, perdeu um cordão de ouro, os jornalistas de todo mundo reclamaram da falta de organização, da falta de internet e mesmo de comida durante o evento. Veja bem, faltou comida no Brasil. Na Europa, além do antissemitismo, a guerra também teve uma alta na sua escalada, com a autorização do Biden para que a Ucrânia usasse mísseis de longo alcance fabricados pelos Estados Unidos contra a Rússia. A Rússia já vem enfrentando grandes dificuldades. Ela precisou recorrer a métodos pouco convencionais para conseguir soldados, com a contratação de norte-coreanos, 100 mil norte-coreanos em troca de combustível e de tecnologia militar, e o perdão de crimes graves de criminosos russos, inclusive crimes hediondos, para quem se dispusesse a passar um ano na guerra. Por último, ela ofereceu agora um perdão de dívidas, o Putin assinou na sexta-feira essa lei, perdão de dívidas de até $500 mil para qualquer um que aceite ingressar nas Forças Armadas Russas em território ucraniano por um ano. E a Rússia confirmou que a Ucrânia realizou um ataque com os mísseis de longo alcance e respondeu com mísseis intercontinentais. Esses mísseis que a Rússia usou, eles são programados originalmente para levar ogivas nucleares, mas esses estavam carregados com ogivas comuns. Mesmo assim, o Putin informou que o ataque com mísseis de longo alcance feito pela Ucrânia torna o conflito global e que a Rússia se vê no direito de atacar países que fornecem armas à Ucrânia e de usar armamento nuclear contra eles. Inclusive, esses mísseis que foram usados contra a Ucrânia, eles podem chegar a Berlim, por exemplo, em 11 minutos, eles podem chegar em 20 minutos a Londres. Então, a Rússia consegue acessar qualquer país da Europa com os seus mísseis. E o Putin ordenou uma produção em larga escala desses mísseis que ele testou agora contra a Ucrânia. Estão prontos para a Terceira Guerra? No Brasil, veio à tona o escândalo do PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O programa foi vetado pelo Bolsonaro, mas o Congresso derrubou o veto. E aí liberou milhões para retomar o crescimento do setor de eventos. Com a liberação da lista de beneficiários, se descobriu que os maiores beneficiários eram influencers, artistas de esquerda e redes de TV, incluindo a nossa estatal, a TV Globo. Nada diferente do que já ocorre em outros programas. Na indústria química, por exemplo, 98% do incentivo fiscal é destinado somente à Braskem, uma única indústria. E o PT apresenta à Câmara dos Deputados um projeto de lei inspirado na lei de imprensa da ditadura militar, é quase uma cópia. A lei visa criminalizar as chamadas fake news, que são as notícias que o governo decide que não podem ser veiculadas por, na visão do governo, não serem verdade. Então, tudo que o governo disser que é mentira, você não pode dizer. O PT também solicitou o arquivamento do PL da anistia baseado no suicídio de Brasília, que a Janja chamou de bestão. Veja bem, para o PT, o suicídio que ocorreu em Brasília faz com que seja um absurdo se debater a anistia aos mais de 1.000 presos políticos que estão aguardando aí um julgamento justo por crimes que muitas vezes não cometeram. Alguns não estiveram na Praça dos Três Poderes, alguns não fizeram atos violentos mesmo estando lá, alguns só estavam protestando. Enquanto isso, a China toma posse. É isso que você ouviu. O Lula empossou Xi Jinping. O ditador chinês teve a posse marcada por inúmeros relatos de chineses impedindo o trabalho da imprensa. Tá, você não vai ver no jornal que isso foi uma posse, mas não é exagero. Por quê? Porque em vez do Palácio do Planalto, onde habitualmente são recebidos os chefes de Estado, Xi Jinping foi recebido no Palácio do Alvorada, que é o palácio onde é feita a posse presidencial. O evento teve um desfile público, exatamente como a posse presidencial, e a presença dos dragões da República, que só são usados em ocasiões muito especiais, como o 7 de setembro ou a própria posse presidencial.
Ele passou inclusive em revista, o vídeo é absurdamente assustador. Entre as medidas já anunciadas, o Brasil assina um empréstimo via BNDES atrelado à moeda chinesa, quebrando totalmente o padrão de utilizar o empréstimo em dólar, que você pode revender e conseguir aí trabalhar com algum lastro sem precisar perder dinheiro do próprio banco. E o Brasil também assinou um documento reconhecendo Taiwan, que é um país independente, como parte da China. Essa é uma antiga reivindicação da China. Ela ameaça uma invasão ao país, mas não realizou devido à falta de apoio da comunidade internacional e à crise que isso poderia causar. Taiwan é hoje a maior produtora de nanochips do mundo. Por exemplo, esse celular que você está usando para me ver só é possível porque lá em Taiwan são produzidos chips de computador muito importantes. O apoio do Brasil à invasão é significativo do ponto de vista político. O Brasil sempre é um país que se absteve desses temas e que é um país diplomático. E o Supremo dobra a aposta. Cada vez mais desmoralizado, o Supremo essa semana foi incisivo em seus ataques contra a oposição. Além de soltar mais 15 traficantes, a bola da vez foi a ideia de indiciar o Bolsonaro, um padre, 5 soldados de elite do exército e outros por um suposto planejamento de um golpe de Estado que teria ocorrido em 2022. O golpe não ocorreu por causa de um taxista que se atrasou. Sim, para o STF, golpe de Estado hoje em dia é feito de táxi. De fato, a PF de Lula e Moraes tem intensificado a perseguição a críticos do regime, como demonstra uma reportagem da Folha de São Paulo. Mas a denúncia apresentada essa semana é uma típica atrapalhada de quem não tem conseguido nada relevante para permitir a inabilitação e a prisão dos seus adversários e inventa absolutamente qualquer coisa para tentar justificar o injustificável. E quando eu digo inventa, é porque a história é tão mirabolante que um dos presos pela intenção do golpe trabalhou inclusive no PT da Bahia. Outro trabalhava como segurança do próprio Lula e outros 3 estavam na guarda do G20, inclusive depois que o governo já estava ciente do suposto plano de golpe de Estado. Esse processo conta com 200 páginas especulativas. Elas não apontam um documento, mas elas citam a existência de uma minuta de golpe e de mensagens. Na ordem de prisão, Moraes cita 44 vezes o seu próprio nome, sendo novamente vítima, juiz e promotor do caso. Segundo Moraes, os kids pretos, que são os soldados de elite do exército, queriam matar Lula, Alckmin envenenados e queriam matar o próprio Moraes enforcado depois de prendê-lo. Chama a atenção que alguém lembrou da existência do Geraldo Alckmin numa trama golpista, né? Vale aqui lembrar que o Moraes orientou a sua PF a usar a criatividade ao buscar crimes para indiciar os seus inimigos políticos. É o caso, por exemplo, do casal agredido em Roma pelo filho dessa autoridade, que no Brasil acabou acusado de agressão, embora tenham sido agredidos. Num caso em que o próprio vídeo foi posto em segredo de justiça, mas a estatal de notícias divulgou uma história em quadrinhos com a versão do magistrado, mostrando inclusive um tapa que teria ocorrido, o filho, que já é adulto, foi mostrado como se fosse uma criança, quando na verdade a agressão foi do filho de Moraes em cima desse casal que é acusado. E essa operação Punhal Verde e Amarelo, que seria a operação golpista, estaria marcada para acontecer no dia 15 de dezembro de 2022. Pelo menos é o que afirmam as autoridades. Toda a estratégia dessa denúncia serviu como cortina de fumaça para o vexame do G20 e para o escândalo do Perse. A estratégia teria sido decidida em uma das reuniões clandestinas que tem ocorrido. Uma delas foi revelada pela evacuação do prédio dos Três Poderes que ocorreu após o caso do suicida. Na promotoria nós tínhamos a figura do PGR nessa reunião. Como juiz nós tínhamos a figura do próprio Moraes, de Gilmar Mendes, de Barroso, o diretor da Polícia Federal estava nessa reunião, o presidente da República e seus ministros, e eles estavam discutindo a portas fechadas e fora da agenda com assuntos que não foram revelados, e logo depois surge essa denúncia. Inclusive, o Partido Novo pediu explicações sobre esse evento que é ilegal. O golpe contaria ainda com a remoção de Bolsonaro do poder, num verdadeiro golpe do golpe. Isso porque o Bolsonaro era contra a ideia de golpe. Outro detalhe é que, apesar do relatório insinuar que o Bolsonaro pediu alterações no próprio texto do golpe, o mesmo relatório diz que ele negou
um pedido para trocar o ministro da Defesa por um ministro que fosse mais favorável ao suposto golpe. Citado diretamente, o ministro Braga Neto disse que ele não vai se manifestar porque, como já é de praxe nessa ditadura, a defesa não tem acesso aos autos. Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, foi chamado a depor e ameaçado de perder os benefícios da sua delação. Um claro movimento de ameaça. Ele foi interrogado pelo próprio Moraes. Agora imagine você, interrogado de forma válida num processo por alguém que é uma vítima. Mas isso não tem sido exceção. Daniel Silveira, por exemplo, não devia nem estar preso, porque ele foi alvo de graça presidencial, que é um instrumento que revoga qualquer pena. Mas esse instrumento foi ignorado pelo Supremo Tribunal Federal, que mantém ele preso até hoje, mesmo 2 anos depois de Bolsonaro ter deixado o governo. Ele está incomunicável, os deputados não conseguem falar com ele, a família dele tem sido ameaçada. Num verdadeiro movimento de ditaduras, a esposa dele foi intimada a depor sem nem ser informada do crime de que ela está sendo acusada. E os supostos golpistas ainda estariam impacientes com o Bolsonaro por sua insistência em jogar dentro das 4 linhas. Nas estatais de notícias, o tema foi amplamente discutido, como se houvessem provas robustas, e pelo título do relatório, o que indica que os jornalistas evitaram se aprofundar no parecer público de 200 páginas. É muita coisa para ler. Chama a atenção o UOL, que trouxe o José Dirceu como comentarista. O Dirceu foi treinado para planejamento de táticas de guerrilha em Cuba. Ele é um anistiado político do regime militar por atos terroristas, inclusive assaltos a banco e sequestros. E ele, inclusive, foi anistiado pela junta atual por crimes de corrupção, além de ter um envolvimento direto, segundo testemunhas, na morte de Celso Daniel. Pensando bem, talvez ele tenha alguma autoridade sobre o tema, não é verdade? O que pesa contra Bolsonaro é que o plano foi impresso no Planalto. Bolsonaro é culpado porque usaram a impressora dele do prédio enorme. Num claro movimento político para sentir a temperatura e sangrar a popularidade do adversário, o PGR informou que vai deixar para fevereiro a decisão se indicia ou não Bolsonaro pelos crimes de abolição do Estado de Direito. Ainda assim, deve ser decisivo no possível pedido de Bolsonaro para ir à posse de Trump. Lembrando que o Bolsonaro está desde fevereiro com o passaporte ilegalmente retido pelo Supremo. E eu digo ilegalmente porque até o presente momento, mesmo com especulações, ele não é nem sequer indiciado por algum crime. O seu passaporte está retido para dar tempo à pesca probatória de diversas fontes que têm tido aparelhos eletrônicos confiscados, têm sido intimados a depor, sem terem sido acusados previamente de nenhum crime. O que a PF tem feito é intimar antes para descobrir se tem algo que permita imputar um crime depois. Um outro ponto importante é que os atos preparatórios no Brasil não são nem sequer crime. Se eles fossem, muita coisa estaria sem punição até agora. Coisas como essa, ou essa, ou essa. E por aí vai. Na mesma linha, Felipe Martins, que passou quase 1 ano preso por ter ido aos Estados Unidos numa viagem que ele nunca fez e que só foi solto muito depois de provar de inúmeras formas, aeroportos, recibos, localização da casa dele. Ele provou de várias formas que ele permaneceu no Brasil. Ele já entrou em contato com integrantes do futuro governo Trump para investigar nos Estados Unidos quem assinou o falso documento que serviu de base para sua prisão. E ele se depara agora com um novo relatório da PF que tenta incriminá-lo por se auto-incriminar. Sim, a nova narrativa é de que ele se incriminou para poder se esconder, ainda que ele tenha sido facilmente preso na própria casa dele, sem nenhuma resistência à prisão. O crime, deixar o país durante uma pesca probatória, já que ele também não tem nenhum crime que pese contra ele. Isso é grave, visto que qualquer cidadão pode ser vítima de um abuso desses. Até mesmo nós temos tecido comentários baseados em notícias. Nós podemos ser surpreendidos de repente pela antipatia dos donos do poder, encarcerados pelo crime de fake news, um crime que não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Segundo a PF, o documento foi recuperado com um HD formatado e continha a indicação das rotinas do Moraes, do Lula, do Alckmin,
tinha a indicação dos recursos necessários para esse plano de golpe e o planejamento dessas ações que seriam conduzidas. Ainda assim, esse documento não indica alvos, mas indica codinomes que foram interpretados como sendo de Lula, de Alckmin e um terceiro que pode ser tanto Flávio Dino como José Dirceu. Pode até ser do Moraes, mas é muita forçação de barra para quem leu o relatório. E a citação de Moraes ainda é pior, porque ela é meramente especulativa, ela não tem qualquer eco no suposto documento. Ela tem eco no fato de que haveria o emprego de armamentos letais e artefatos explosivos ou envenenamento, e isso revelaria que o grupo pretendia assassinar o Moraes. Vai que cola. Mas a própria prisão preventiva dos oficiais da elite do exército é ilegal, visto que o plano nunca foi levado adiante. Ele seria para 2022. E como não há nenhum fato novo que aponte para o perigo de um crime ser cometido atualmente, vale aqui a gente lembrar das famílias dos presos políticos que foram destroçadas por inquéritos sem direito à defesa, sem a impessoalidade da culpa. São pais e mães como essa, ou como essa, que estão separados dos seus filhos. E são filhos órfãos de pais vivos que estão trancados nos porões da ditadura brasileira. Na mesma linha, o PGR da Venezuela abre um inquérito contra Maria Corina Machado, da chapa vencedora das eleições, por suposta conspiração, muito parecido com o que o nosso Supremo tem feito no Brasil. Efeito Trump, essa semana os Estados Unidos reconheceram o presidente eleito Edmundo González como verdadeira autoridade na Venezuela. O Tribunal Penal Internacional deixou os Estados Unidos, Israel, a Alemanha, além do mundo civilizado, ultrajados na sua defesa ao terrorismo, porque ao emitirem um mandato de prisão contra o premier israelense Benjamin Netanyahu. A decisão ignora completamente os crimes do Hamas, da ditadura venezuelana, ignora ataques civis como este que deixaram, e ainda deixa o Brasil na fila de espera de uma resposta da comunidade internacional aos crimes do Supremo. O Tribunal de Haia também não se manifestou contra o Irã, que tem transformado petróleo em sangue, financiando movimentos como o Hamas, o Hezbollah e enviando armas russas para esses movimentos combaterem Israel. E o Brasil se torna cada vez mais aliado a este regime, uma vez que se abstém, por exemplo, de condenar o Irã na ONU pela sua repressão às mulheres. Eu acho que o povo no Irã deve ser muito corintiano. Só pode, né? Falando em crimes, chama a atenção um grave caso de racismo na Universidade Federal de Santa Catarina. A reitoria da universidade está planejando ações para o próximo ano e ela pretende criar um concurso para professores exclusivo por raça. A ideia é que a cor da pele do participante seja a linha de corte para o ingresso do docente na instituição ou não. Nos dias de hoje já não cabe mais esse tipo de segregação absurda. E para finalizar, a internet em áreas remotas é um tema de enorme importância para o Brasil, tanto na área da educação quanto na área da defesa. Pensando nisso, o governo fechou uma importante parceria estratégica com a empresa SpaceCell, uma empresa chinesa que é concorrente da Starlink de Elon Musk, que fornece internet de alta velocidade para áreas remotas. O detalhe é que essa empresa não possui satélite no ar. Ela pretende lançar esses satélites nos próximos anos. Já a Starlink possui uma constelação de mais de 1000 satélites, além de ter um baixo custo de envio de cada satélite, uma vez que ela reaproveita os seus próprios foguetes e ela faz 2 lançamentos por semana. A luta pela liberdade é responsabilidade de todos nós. Nenhum passo na direção do autoritarismo recua sem que o povo se levante, e de passo em passo é que a gente perde a nossa liberdade. Se a gente permitir que o Estado defina o que é verdade, acontecerão coisas como essa, em que o debate político é impedido e a população menos informada é tolhida de informações, porque quem é o dono da verdade entende que aquilo não é verdade. Você precisa estar bem informado, você precisa entender as notícias da política. Não é ver política só na época de eleição, quando todo mundo diz o que a gente quer ouvir. É acompanhar as atitudes de todos, a ponto de entender o jogo político por trás de tudo que é dito e feito. O que eu te ofereço são as notícias que não são amplamente divulgadas, sob uma costura que vai te permitir entender bem o cenário como um todo. Você vai conseguir ver
que toda história tem uma linha evolutiva. Vem comigo, segue aí.